nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem exaltamos e a quem cultuamos nesta noite. Depois desses louvores maravilhosos, desta ministração, nós saudamos a igreja e os visitantes que se encontram entre nós. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco. E também queremos cumprimentar os internautas que interagem conosco nessa noite. É uma honra tê-los também nos assistindo para a glória do Senhor. Amada igreja, mais um domingo disponibilizado para que o possamos adorar. E nessa noite eu peço à querida igreja do Senhor que abra a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 38. E depois não iremos desmarcar. Vamos nos apegar a esse capítulo 38, que eu lerei alguns trechos dele, alternadamente. Nós iremos então caminhando nessa palavra, cujo tema é que venha Gog. Que venha Gog. Então já abrimos, não é, em 38, do livro do profeta Ezequiel. Versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzós no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Senhor Deus, nós te bendizemos em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos unja, nos capacite para que possamos empreender aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para transmitir à igreja do Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco como tem estado e que não saiamos da tua palavra para a honra e glória do teu próprio nome. No poderoso e glorioso, acima de todo nome, o nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Vocês perceberam que eu fui até o versículo 6. 7, perdão. Eu li o 7 também? Amém. Então ultrapassei. Efetivamente eu leria até o quinto versículo, número 5, mas não tem problema. Vamos lá então, amados. A principal visão aqui do profeta Ezequiel, a ele dada por Deus, é de uma região. Mas há um nome que o Senhor aqui enfatiza, que o Senhor aqui destaca. E é para isso que nós vamos prestar atenção. Então ele fala assim no versículo 1: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Muito bem. Todos esses nomes, e principalmente de Gog, eles vão, aqui no 5, que eu quero ler e me deter rapidamente. Persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer, e todas as suas tropas a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Muito bem, em primeiro lugar, todos esses nomes, eles estão alocados em Gênesis capítulo 10. Então eles são nomes
Todos eles são descendentes de Noé, e todos eles, como descendentes de Noé, eles formataram uma aliança, e eles então, na época, vão coordenar uma coalizão de províncias contra o Sem, um homem de Deus, Sem. Então eles formataram à época uma aliança antissemita contra Sem, uma coalizão, uma aliança, uma confederação, não de nações à época, mas de tribos, províncias, contra Sem. Por isso, uma confederação diminuta, mas existente, contra Sem, um dos homens de Deus. Por isso, uma coalizão contra Sem, contra Semita, que vem de Sem. Então, repare bem, Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Gog, então, aparece como príncipe maior de Meseque e Tubal. Príncipe maior de uma confederação de nações que estão no eixo norte do mapa mundi. Essas tribos, descendentes de pessoas lá de Noé, que foram configurando, formatando e populacionando a terra. Essa fora a ordem do Senhor: crescei e multiplicai, espalhai-vos por toda a terra. Hoje, quando nós vamos em teologia estudar a origem do homem, a antropologia, nós vamos ver que todos eles descendem de Noé. E a partir daí, eu quero destacar Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Meseque hoje é a Geórgia, que está lá no leste da Europa, tem 13.700.000 habitantes, e hoje é uma república federativa e é uma nação. Perfeito. Deixa eu logo pegar esses nomes. Pérsia, hoje é o Irã. Todos, por isso que a Bíblia é sagrada, queridos. Por isso que na bibliologia, a palavra de Deus, ela respalda a história, a geografia tem fundamentação. Não é uma coisa do nada. Tem livros ditos sagrados que não o são, mas são mitológicos, que não trazem nenhuma genealogia. Mas a Bíblia é tão sagrada que tudo nela se comprova. Então, na antropologia, você vai estudar e vai ver que todas as raízes na geografia estão aí, estão aqui na história. Então, vamos lá para nós já lidarmos com isso. Eu estou deixando o Gog de propósito para depois, que é o principal, que é o chefe da confederação dos países. Pérsia é o Irã. Cush é a região hoje da Somália, Etiópia e Líbia. Muito bem. Gomer é o Iraque, fragilizado, mas em reconstrução. Togarma, Turquia. Meseque, já falei, e Tubal são os modernos georgianos. Pertencem à raça de Meseque e Tubal. Lá tem maioria de armênios, tem uma diminuta população russa e a maioria lá é agora cristã. Que coisa tremenda. Repare agora algo. Gog. A Bíblia fala que todo mal vem do norte, antes desse trecho. Entramos então em 38 de Ezequiel, e a palavra está dizendo: filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog. Magog é uma região. Nem sempre e até agora, nem todos os países dessa região de Magog estão ao lado de Gomer, que eu estou demorando propositadamente em falar. Nem todos esses países da região de Magog, que inclui Cush, que inclui Síria, Norte, que inclui Sul, Egito, e mais esses países que eu estou falando aqui, que estão no texto, eles
ainda não estão absolutamente mancomunados e coalizados com Gomer, que é o principal, que é o chefe. A Bíblia diz em Apocalipse também que o povo do lado do nascimento do sol se voltará contra Israel. Um outro ponto, já vimos isso, que é lá no momento Japão, Índia e China. E nós vimos isso em vários momentos, mas eu estou me prendendo hoje em Ezequiel 38. Por isso que eu estou me atendo a esses países. Então reparem, alguém diria, pastor, na Bíblia não diz Gog e Magog. Mas por que que os pregadores, inclusive os pregadores de escatologia, desse maravilhoso time de escatologistas da Fogo Vivo, pregam nos congressos e falam às vezes Gog e Magog? Sim, Gog, vou já falar, vocês já sabem, e Magog é a região que ele vai dominar e que se firmará ao lado dele. Porém, as alianças estão sendo feitas, mas nem toda a região de Magog está adepta a Gog. Então Deus está tocando aqui num assunto poderoso. Eu vou ler de novo o 2. Vamos 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, região, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diz assim diz o Senhor, Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei, Gog, que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti, Gog, e todo o teu exército. Aí ele fala, e há um texto aqui lindo, armamento completo. Não havia na época armamento completo. Isso aqui já é uma visão localizada que se expandiria para o futuro. É como Naum, quando descreveu o automóvel, ele descreveu com uma codificação linguística do que existia na época. Tochas, velozes como relâmpagos, correm nas praças. Aqui nesse texto, o Senhor está dizendo armamento completo, capacetes, pavês, escudo. E depois você vai ver nos outros livros e no Novo Testamento, em Apocalipse, o que é essa espada, os tanques, a descrição. Mas agora, vamos lá. Quem é Gog? Para quem o Senhor diz, eis que eu sou contra ti, ó príncipe, ó Gog, príncipe dessa região, e fala de alguns já, eu citei alguns, fartei que te volvas, eu farei você se voltar, porém hoje no teu queixo, te levarei a ti todo o teu exército com teus armamentos, para onde? Para onde? O Senhor está dizendo que levará Gog e esses povos contra a sua nação, contra Israel. Deus fará isso. Quem é Gomer? A Bíblia fala em outros trechos de Ezequiel que ele está ao norte, extremo norte. Você vai lá para o norte, lá no final, não é? Lá no final estão lá os que habitam lá no gelo, não é ali a questão. Você vem para cá um pouquinho e vê o que hoje se chama Rússia, que é a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que após a Guerra Fria tornou-se SEI, Comunidade de Estados Independentes, e que hoje é a Rússia. Todos nós sabemos que na visão profética da estátua de Nabucodonosor, a ex-União Soviética, que hoje é Rússia, que é Gog, e que para Deus é Gog, estava num dos pés da estátua durante a bipolarização da Guerra Fria. Estados Unidos alinhando debaixo da sua polarização todos os países que por autodeterminação se alinharam a ele em torno do capitalismo. E União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, à época,
alinhando os países socialistas sob o seu domínio. Você conhece a história? Vieram em Cuba, fizeram um satélite cubano com armamento, com ideologia soviética para invadir o Brasil. Vocês sabem da defensiva que houve aqui, de forma gloriosa, que nos impediu que hoje fôssemos comunistas. Por que Deus fala, estou contra ti, Gog? Porque a ex-união das repúblicas socialistas soviéticas, estou pegando bem aqui, para não demorar muito, bem aqui, 1945 a 1989, queda do Muro de Berlim, bem aqui, rapidinho, Guerra Fria, para não ir muito longe. Mas desde sempre, Gog se levantou contra os valores do Criador, se levantou contra os valores divinos. Então hoje, a Rússia, que é Gog, você pode pegar a genealogia e recuar lá atrás, você chega em Gog. Ela é, quero refrisar, ex-União Soviética, agora a Rússia. E ela está associada à China, e eles estão, nesse momento, num tremendo potencial de ação, e você vai já ver o que Deus vai fazer. Então vamos lá, deixa eu ir por etapa. Vamos lá, amados, preste atenção. O que essa região de Magog, na qual e dentro da qual está Gog como a principal diretora, dirigente, cabeça, está empreendendo hoje o que está vingando na Rússia, por incrível que te possa parecer, é o islamismo. E o islamismo está se infiltrando no mundo todo. Obviamente, agora com a lei de imigração dentro do Brasil. Todo. Então o Islã é o ponto em comum. Agora atenção para uma coisa. Qual a razão maior para que Rússia, para que China, para que essa coalizão que ainda não está definida, vai ter um confronto entre Gog e a sua região Magog, mas no momento final todos se unirão contra Israel. Mas nesse momento não, ainda há uma sequela, não, esse não é o termo, ainda há uma não adesão total. Muito bem, então atenção, qual a razão maior? Ezequiel 38:12. Vamos lá, Ezequiel 38:12. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, já estão habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual o povo tem gado, bens e habita no meio da terra. Então o Senhor está aqui dizendo que Gog será arrastada por ele contra o povo que já voltou à sua terra, a época em que Gog viria. Israel já estaria reunido, que tinha a terra deserta, e contra o povo que se congregou dentre as nações. Ele está falando do sionismo, do movimento de volta a Jerusalém. Sionismo, movimento de volta a Jerusalém, que se consolidou a partir de 1948, com a restauração do Estado de Israel. Todos conhecem o processo, para que a gente não se delongue muito. Muito bem, amados do Senhor, qual é a razão? Espiritualmente, nós sabemos que Deus está chamando Gog e os seus exércitos contra Israel. Mas por que eles vão? Eles não têm olhos espirituais, eles são contra Deus. Eles são contra o Criador. Eles estão hoje, junto com a ONU, numa plataforma de direitos humanos, onde injetam, misturam ideologia de gênero, identidade de gênero, enfim, o ser, ele, o gênero se faz socialmente. Não existe homem e mulher, isso é uma opção social. Para encurtar, que é muito profundo. Amém. Então, nesse momento, qual é a razão maior? Eu vou falar da linguagem de hoje. Tomaremos as riquezas de Israel. Vocês sabem que Israel comanda o dinheiro no mundo? Eu tenho um livro não evangélico chamado
os judeus e o dinheiro. O ouro todo que foi subtraído da região das Minas no século XVIII, quando houve o grito do Ipiranga, Portugal pegou esse ouro e pagou sua dívida externa para com a Inglaterra. E esse ouro terminou fluindo para Israel. Então os judeus, a nação judaica é rica. Elas vendem uma tecnologia tremenda. Não vou citar itens, mas são tremendos. São artigos, são produtos, são estudos e são inteligências que estão no mundo inteiro. Então eles dizem: nós iremos tomar as tuas riquezas, nós vamos tirar a tua conta bancária, nós vamos tirar os teus bens, porque queremos te assaltar. Então Deus diz assim: não saberás tu, quando o meu povo tiver voltado da diáspora, da dispersão entre as nações, não saberás tu que o meu povo voltou, que o meu povo enriqueceu, que o deserto floresceu, e que Israel está firme, então tu virás contra Israel. Amados, hoje Gomer tem essa visão, a sua visão maior, isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa, levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou das nações, o qual tem gado, bens e habita no meio da terra. Nesse momento, essa é a razão maior. Amados, preste bem atenção. Aí vem você, vem o Afrânio, ouvirão os curiosos e dirão: mas esse Deus é invocado. Como é que ele cria? Como é que ele está chamando essas nações contra Israel? Nações essas chefiadas pela Rússia, Gomer. Vamos fazendo uma pauta aqui para que você entenda. Irmão, o que é hoje a Rússia? Com a queda do Muro de Berlim, todo mundo lembra, 1989, não é preciso decorar a data. Caiu, sucumbiu o comunismo, houve uma crise lá, Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev, perestroika, não procure entender isso, glasnost. Há irmãos aqui que sabem, que entendem, estão nessa visão. Nosso Roberto está ali só de orelha em pé, os nossos irmãos que conhecem essa visão, que não são obrigados a conhecê-la. Mas Apocalipse diz que essa visão tem sabedoria. Tem que ter o conhecimento dessa visão. Quem é Gog hoje, amados? Repito, entrou em crise. Caiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos, comandante das nações capitalistas, venceu. Então viram que o mapa, que a organização do mundo era primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, capitalistas ricos. Segundo mundo, socialistas ricos. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos, pobres, paupérrimos, dependentes. Hoje não é mais essa configuração, você pode usar, mas não é mais. Aí os Estados Unidos, Estados Unidos, vencedores, com o seu artefato, com a sua Inglaterra, França, Brasil, enfim, Canadá, Japão, África do Sul. O que é que vamos fazer? Como vamos nos confrontar sem armas? Por isso a guerra era fria. Usando armas, o planeta ia para o espaço, acabava tudo. Até hoje eles têm medo de intervenções militares. A disputa agora é econômica. Então os Estados Unidos: olha, Rússia, é o seguinte, eu vou dar para você o sul do mapa mundial. Você vai se contentar com a América Latina, a maior parte da América do Sul, uma partezinha da América Latina, e a África. Então o sul ficou para a exploração russa. E hoje o que a Rússia está fazendo? Cresceu. Irmãos, qual era? Agora está em pandarecos, a maior riqueza da Venezuela. Hoje, o refino e a produção do petróleo está nas mãos da Rússia e China na Venezuela. Maduro, ex-chavista, Chaves Maduro, com a cleptocracia, com aquela
elite governamental vende a preço de banana e dá o domínio do produto, da produção e refino do petróleo venezuelano à Rússia e China. A Petrobras, Petrolão, primeiro passo. O Petrolão foi. E aqui vem a propinagem, aquela confusão toda. E hoje quem domina a Petrobras? China e Rússia. Ah, pastor, mas a televisão não fala isso. Sabe quando ela vai falar? Nunca. A mídia oficial, chapa branca, irmão, não mostra a verdade. O que está acontecendo na Venezuela, eles dizem assim: Maduro está tomando medidas antidemocráticas. Que é isso? Ditador. Aquilo é um comunismo já implantado. Então, Rússia está dominando e está havendo um problema, que nós já pregamos aqui. Aparece um Ciro da vida. Aparece um camarada que a primeira ação dele foi invadir o Afeganistão e detonar as bases terroristas do ISIS, financiado pelo Obama. A televisão não fala isso. Não vai falar nunca. Se você não ler, se você não procurar, não vai falar nunca. Você tem que conhecer a palavra e ver a configuração do mundo. Não vai falar nunca, irmãos. É um jogo, a imprensa é um jogo. Então vamos lá. Pastor, então hoje a Rússia está poderosíssima. Poderosíssima. O presidente atual foi à China, teve contato com autoridades russas que lá estavam, e foi lá para quê? Para chegar aqui com o BNDES, destacar alguns valores para o pequeno e médio empresário. Irmãos, ele foi para o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Fazer um acordo que é um Banco Mundial Central para confrontar o FMI, criar uma moeda única e estabelecer um governo global. O Senhor é contra Gog? É, porque ele está, Gog, devastando as nações e se levantando contra os cristãos, usando como braço armado não os exércitos, mas o islamismo. Porque se ele usasse os ex-exércitos do Pacto de Varsóvia, as nações que estão no eixo norte-americano capitalista iriam usar suas forças armadas. Então eles não usam, eles estão agindo diretamente assim. Pastor, então Gog está fazendo isso, está fazendo isso. Aí vem o Donald Trump e diz assim, nós vamos acabar com isso. Anunciou uma intervenção que não se cumpriu ainda na Venezuela. A coisa está pegando fogo. A coisa está fervilhando. Anteontem, o general Mourão, da Ativa, deu uma palavra fortíssima para a nação brasileira. A imprensa divulgou? Não, o Anderson só faz assim. Não, meu irmão, eles não divulgam isso. E ele falou, ou os três poderes se coadunam, se harmonizam, ou as forças armadas terão que tomar uma providência. Mas eu não estou aqui para pregar forças armadas, eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E não é só dos exércitos celestiais, não. Dos exércitos dos céus e da terra. Se ele der uma ordem, acabou, meu irmão. A ordem é dada. E ele pode executar sobrenaturalmente ou terrestre e normalmente, com o que ele quiser. Ele é Deus, ele é Deus. Mas, pastor, aí Deus fala assim, da onde você vai tirar isso? Escute o que eu vou falar para a gente não perder tempo no bom sentido, que hoje é domingo. Então tenho que me pautar no horário. Olha lá. Israel, o Senhor falando com o seu povo. Israel, igreja. Eu criei as nações para trazê-las contra você. Como é que é? Ele criou as nações para ganhar os gentios. Ele se contrapôs e criou inimizade entre os dois, para que o evangelho fluísse. Todo mundo sabe disso, amém? Está lá em Romanos. Então ele usou as nações, os gentios, alcançou com um confronto com Israel, mas agora eu estou falando aqui com Gog. Israel, eu criei as nações para trazê-las contra você, para mostrar a minha justiça. Em Romanos 9, leia em casa o capítulo todo, mas eu vou pegar um versículo para você. Olha lá. Eu atrairei as nações
contra Israel para destruí-las. 9 de Romanos, quando eu perguntei se não tinha microfone, não tinha, não é? Não tinha. Oh, meu amado, tem? Tem? Amém, amém. Que me informaram que talvez não teria. Então vamos lá. 9:17 de Romanos diz assim: porque a Escritura diz a Faraó, porém, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmão, ele permitiu o endurecimento do coração de Faraó. 10 pragas, deixa sair meu povo, para me prestar culto. Não. Veio a praga dos primogênitos. Não. Veio o mar vermelho, se abriu, passaram. Faraó e seus exércitos foram afundados no mar. Que ação foi essa? Deus usou a natureza. Deus usou a sua potência sobrenatural para acabar com Faraó, porque ele fez 10 advertências. A 11ª, a 12ª, e Faraó endureceu seu coração. Então o Senhor diz: Faraó, em 9:17 de Romanos, eu te levantei e te chamei contra o meu povo. Eu estou aqui colocando uma linguagem mais popular, para que o meu nome fosse anunciado entre todas as nações. Nabucodonosor vai invadir meu povo, vai levá-lo ao exílio, vai levá-lo para a Babilônia. Tu não vais me dar glória. E quando Nabucodonosor resolveu dizer que tudo, ou todo aquele império babilônico que era global, era uma das cabeças da estátua, a cabeça principal, global, governo global, ele rastejou, enlouqueceu, e quando ele restaurou a sanidade, ele disse assim: só há um Deus, o Deus vivo, o Deus de Daniel, Sadraque e Mesaque, e baixou um decreto para que toda a Babilônia e todo o domínio desse governo global exaltasse o Deus de Israel. O Senhor chama a igreja para fazer justiça. Ele cria as nações, ganha quem tem que ganhar, vai completar o nome de idólatras, de gentios, que não são, para serem seu povo, e esses últimos serão os primeiros. E hoje nós estamos aqui, como essa igreja gentílica, comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Estamos aqui pregando contra Gog. Estamos aqui nos levantando contra Gog da terra de Magog, que é uma confederação que está daqui a pouquinho toda unida com ele. Mas, amados, prestem bem a atenção nisso. Ele levantará Gog para mostrar o seu poder. A palavra de ontem foi extraordinária, gloriosa. Se você não assistiu, busque na internet, por favor. Foi uma palavra gloriosa sobre a glória do Senhor. O nosso instrumento foi o pastor Gabriel na palavra. E ele falava do gordinho. Tem um amigo que ele fala que o gordinho é o Xoxixim, mas não é esse o nome. A Rússia dominou a Coreia do Norte, impôs uma ditadura e pegou uma dinastia de loucos para fazerem uma ditadura como Chávez e Maduro fizeram na Venezuela. Quem, pastor? A Rússia. Gog. Agora está com a ditadura venezuelana, Gog, cubana, Gog. E Deus é contra Gog. E Deus não suporta Gog. Mas está custando, né, pastor? E ontem o pastor Gabriel falava que quando o Senhor levantar esse gordinho e dar-lhe um catiripapo, ele não usou esse termo, o nome do Senhor será glorificado. Quantos creem nisso? Amém. Amados do Senhor, atenção, prestem bem atenção. Preste bem atenção. Ezequiel 38:4, gostaria que o nosso pastor Gabriel lesse. 38:4.
Ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Você já pensou e já viu que Deus, ele tem mania de pescador? Você viu isso aqui, o pastor Gabriel leu, já li anteriormente. Fartei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei. Quantos lembram de 2 Reis 19, 28, Sinaqueribe, fazendo medo, para quem? Quem era o rei? Ezequias. Vou invadir, nenhum Deus de nenhuma nação, Deus com D minúsculo, se livrou de mim, vamos lá. Ezequias tremendo, Senhor, mostrou ameaça, e de repente o Senhor disse para ele, através do profeta, não temas e não tremas, porque não foi contra ti que ele alçou a voz arrogante, não foi contra você que ele blasfemou, foi contra mim, diz o Senhor. E em 2 Reis 19, 28, o Senhor diz, porei anzol no teu nariz, não, deixa eu corrigir, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar por onde tu entraste. Tu vais sair, e naquele momento, tu sabes, igreja, diz a história, diz os registros, dizem assírios, que houve um pequeno terremoto, um problema, e morreram 185 mil soldados assírios. A Bíblia diz que foi o anjo do Senhor, com A maiúsculo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, interveio e acabou com os assírios. E o rei Ezequias e o seu exército não teve nem que lutar, porque o Senhor age sobrenaturalmente. Então nessa noite parece que não tem jeito, está tudo, é uma crise, meu irmão, Gog está aí, mas o Senhor está dizendo para você, porém anzóis, Gog, no teu nariz, te puxarei pelos teus queixos, e o meu nome será anunciado em toda a face da terra. Deus vai agir de tal forma, meu irmão, que ele, além de arrebatar o seu povo, ele vai dar um checkmate, ele vai arrebentar essa Gog, que está prostituindo todo o norte do planeta. Anticristãos, islâmicos, contrários à palavra de Deus. Nessa noite, amados do Senhor, preste bem a atenção. Não abra em Zacarias 12, 12, eu acho que vai dar tempo, pastora. Em Zacarias 12, 12, diz assim, farei de Jerusalém farei de Jerusalém um cálice para estontear as nações. Sabe da onde vem esse tontear? A gente pensa logo em bebida. Mas o termo original significa veneno. Tem um cálice de veneno. Deixa eu te dizer algo. Preste bem atenção nisso. Que eu estava estudando, orando e digo, Senhor, eu comecei a chorar de tanta emoção no Senhor. Olha lá, como é que está no original, que não muda, é a mesma coisa, queridos. Como é que está lá no básico, no hebraico? Farei de Jerusalém um limiar de soleira, um limite. Todo aquele que ultrapassar esse limite será punido severamente. Se você ultrapassar esse limite, você será envenenado. A palavra limiar é limite, eu acrescentei só para dar um entendimento. Então esse cálice de tontear está posto numa soleira, no limiar, no limite. E sabe o que Deus está falando? Venham contra o meu povo. Venham para vocês verem uma coisa. Vem, Gog, vem cá. Tu não vem, eu te puxo. Vem cá, vem. Vem que eu quero te envenenar. Passa por dentro de Jerusalém. Passa nesse limiar. Irmão, é histórico. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. O que é que ele está dizendo? Tá bom, vocês vão punir meu povo, foram exilados, agora a parada é comigo. Não invadam Jerusalém, porque eu fiz dela um cálice de tontear as nações. Um cálice envenenado. Todo aquele que passar desses limites será tonteado, será morto. Então venham para vocês verem a minha justiça.
Quantos estão entendendo isso? Eu quero concluir de uma forma diferente. Diferente por quê? Porque ontem o Espírito Santo me sacudiu profundamente, como toda a igreja. A palavra, irmão, foi tremenda. Eu podia resumir em vários temas. Teve um tema, Renê sempre captando, pastor Gabriel pregou, e a glória, dizia o nosso pastor, é intrínseca. Ela é inerente a Deus. Deus é glorioso por si só. Mas o povo lá do mezanino, e na quarta-feira houve um mover tremendo aqui também. Eu quero abrir com você rapidinho, nesse Deus maravilhoso, por esse Deus maravilhoso. Você vai dizer, meu Deus, é essa temática, é essa mesmo. É isso mesmo que você vai ver. Preste atenção. Pastor Gabriel pregando ontem, eu quero colocar só um ingrediente que não altere em nada, muito pelo contrário, só vai somar. 148 dos Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas regiões celestes, ou legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, porque Ele mandou e foram criados e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo, saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Queria que o Fúvio e a pastora ficassem na luz. Queridos, isso aqui já passou aqui uma vez. A pastora pegou a quarta, colocou isso. Irmão, isso é real. O Senhor, além dessa glória, e dessa glória toda que só é dele, porque Ele criou tudo, como pregou o nosso pastor, é inerente, é dele. Não nasceu, é dele. Irmãos, se nós nos calarmos, as pedras clamarão? Sim, mas deixa eu te mostrar quando Ele fala. Louvai o céu, lua, estrelas, firmamento, monstros marinhos. Olhe com os olhos do coração. Perca um tempinho. Eu vou mostrar duas estrelas. Esta é a estrela pulsar de vela. E é magnificante. Está a 1000 anos-luz de distância e é uma estrela de nêutron magnetizada. Certo? Olha o barulho dela. Simplesmente significa que essa estrela explodiu em uma supernova. E neste caso da pulsar de vela, entrou em colapso numa entidade magnética. E se isolou no seu próprio eixo. Neste caso, se isolou 11 vezes por segundo em seus eixos. Pois é, parece que isso não impressionou ninguém aqui nesta noite. Então, eu desafio vocês a voltarem para suas casas e se isolarem 11 vezes por segundo em seus próprios quartos. Aí, vocês irão apreciar essa estrela de um jeito diferente. E à medida que se isola, você pode perceber que emite uma frequência de rádio. E não somente temos esta foto maravilhosa. Nós temos também algum tipo de áudio. Vamos ouvir algum tipo de comunicação vindo de outro mundo. Isso graças a telescópios eletromagnéticos altamente avançados. Então, nós conseguimos escutar os sons do universo dia e noite. Eu não sei se você sabe, mas quando eu me refiro a nós, eu estou me referindo a todos nós. Porque o nosso dinheiro é quem está pagando uma quantia bem alta só para ver se existe alguém tentando se comunicar conosco lá do espaço. E até hoje, nenhuma vida inteligente foi identificada. Então não se preocupe, porque o nosso dinheiro não foi gasto em vão. Porque quando eles colocaram em direção à estrela Pulsar de Vale, eles escutaram este seguinte som. E é exatamente isso que ela faz, todas as noites, todos os dias do ano. Este é o som da Pulsar de Vale, a uma distância de 1000 anos-luz da Terra. É impressionante, escutem só. Aleluia. Glórias ao Senhor. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas isso me impressionou. E eu pensei, nossa, isso é inacreditável.
Talvez você esteja aí se perguntando, será que esse som é código Morse? Ou qualquer outra coisa, mas eu não sei o significado e também não quero forçar a barra, mas talvez a Pulsar de Vale tenha entrado na onda do Salmo 148, versículo 3, que diz: louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas. E elas pensaram, nós somos estrelas, devemos louvá-lo, mas como fazer isso? Já sei, vamos nos isolar 11 vezes por segundo em nosso próprio eixo, assim iremos emitir um som de rádio para o universo. E o nosso som irá se juntar a sinfonia em louvor a Deus, vindo de toda a criação. Oh, glórias. Estão cantando, as estrelas estão cantando para Deus. Recentemente eu fiquei sabendo da 47 Toque, que é uma constelação muito bonita, por sinal, e iremos mostrar daqui a pouco. Ela está a uma distância de 16.700 anos-luz da Terra. E vocês podem ver o brilho dela. Parece até um aglomerado de diamantes. É impressionante o número de estrelas que conseguimos ver nesta imagem ampliada. Agora reparem que na imagem vemos 12 estrelas azuis. São gigantescas. Porém, o que mais nos interessa nessa foto são as pulsar do tipo milissegundos. São 23 estrelas pulsar do tipo milissegundos nesta foto. E nós gravamos o som de 16 delas. 16. Enquanto estamos aqui reunidos na igreja, as 16 estrelas pulsar milissegundas estão lá na constelação 47 Toque. Estão emitindo o seguinte som. Oh, glória, Senhor. Aleluia, Deus. Estão louvando a Deus. Glorificado seja. Aleluia. Bonito, não é? Quem poderia imaginar? Deus tem o seu próprio setor de instrumentos de cordas. Oh, glória. Oh, glória. Isto não é bonito? Até aqui, vimos uma estrela pulsar de 11 vezes por segundo e 16 estrelas pulsar do tipo milissegundos. O Salmo 148, versículo 7 diz: louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso, ouça a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Aleluia. Feras e todos os gados, répteis e voláteis. Reis da terra e todos os povos, agora estamos incluídos. Nós temos o céu, nós temos o universo, temos estrelas, o sol e a lua. E agora ela fala a terra e cita tudo que tem na terra, e de uma forma ou de outra. E então nos inclui reis da terra, versículo 11, e todos os povos, príncipes, e todos os juízes da terra. Rapazes, e também as donzelas, velhos e também as crianças, todos louvem ao nome do Senhor. Aleluia. Porque o seu nome deve ser exaltado. E a sua majestade é acima do céu e da terra. Aleluia. Eu gostei como começa o texto, com as criaturas do oceano, porque eu estive no Havaí há alguns meses e era temporada de baleia, foi demais. Eram grandes e parecia até que tinham feito um show pra gente, especialmente pra nós. Elas giravam, pulavam, saltavam. Era tudo lindo. Então eu comecei a conversar com o meu amigo. Eu queria saber tudo sobre as baleias, como chegaram até aqui. Como elas conseguem vir para o mesmo lugar e ter os seus filhotes. E como sabem a hora certa para isso. E foi aí que ele me disse que as baleias também se comunicam e cantando. Oh, glória. E foi nesse momento que, com o Salmo 148 ainda bem fresco dentro de mim, eu disse a ele: sim, elas cantam. Então fui verificar que tipo de música elas cantam. Então fiz uma rápida pesquisa online e eu pude encontrar as canções das baleias. E eu quero mostrar para vocês, porque eu sei que morando aqui em São Paulo, talvez vocês nem saibam onde fica o oceano. E é por isso que eu trouxe o exemplo. Escutem.
como eu amo isso. É o Salmo 148, se concretizando bem na nossa frente. É o que está acontecendo em toda a criação. E então eu tive uma ideia meia maluca. E olha, eu não sei se você sabe o que significa mashup, mas eu tentei imaginar como seria estar no lugar de Deus, ali no alto, porque muitas vezes nós elevamos a nossa música. Isso não é uma crítica, porque eu também sou músico. E acredito e tenho confiança em tudo que temos feito em adoração coletiva através da música, como uma forma de expressão da nossa adoração. Mas eu acho que não fazemos a mínima ideia da expansão contínua do louvor que cerca o trono do nosso Deus. As nossas músicas são ótimas, mas saibam que Deus não está de boca aberta para o que fazemos, porque Ele tem toda a sinfonia do mundo, maior do que nós podemos imaginar. As estrelas louvam, as baleias louvam, os pássaros louvam, e eu fico aqui tentando imaginar como seria se por apenas um segundo nós pudéssemos ouvir aquilo que Deus escuta lá do alto. Eu sei que não tem como, mas eu acho que cheguei perto. Um amigo me ajudou com um aplicativo no iPad. E eu quero lembrar a todos que eu não sou nenhum DJ, mas eu vou mostrar rapidamente como isso aqui funciona. E escutem só. Eu vou usar o som de uma estrela que a gente ainda não viu ainda, mas é como o som da outra que nós vimos. E nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado. Eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua baixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSRBO 32954. E a sua rotação é de apenas 1,5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, tá certo? Agora nós iremos trazer a pulsar de vela. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? Esta versão é inédita. É apenas o som de 2 estrelas, mais devagar. E eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o som é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no ritmo, mas está na dúvida se é permitido num evento tão tradicional. Então deixe o Espírito Santo agir. Mas não é legal? São apenas 2 estrelas pulsar. Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último. Olhem só. Querem ouvir as baleias? Baleias. As baleias que eu mostrei para vocês, sem edição e sem nenhum tipo de modificações. Aleluia. Temos 2 estrelas pulsar. 16 estrelas de outro tipo e as baleias, e já é o suficiente para isso. Eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando. Então vou deixar tudo mais claro. O que elas estão cantando? Fizemos um teste. E quero que saibam que isto não foi editado. Apenas colocamos em cima. Então veja o resultado. Talvez seja esta música que elas estão cantando. Oh Deus. Aleluia. Estão atentos? Querem louvar juntos com estrelas e baleias?
Cantem mais alto agora. Atenção, Igreja Mila, agora só vocês e as baleias. Vamos. Aleluia. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos como igreja, como corpo, como organismo vivo. Somos seres racionais, Pai, feitos à tua imagem e semelhança. Te louvamos e todo o universo te adora. Toda a criação geme, esperando a redenção que há nos filhos de Deus. E nós estamos ouvindo o louvor dos céus. Muito obrigado que nessa noite o Senhor continue nos dando a convicção da viva esperança. Meu irmão, Ele está voltando. Nós sabemos que o anticristo está a ponto de anunciar-se, de ser anunciado, e nós seremos arrebatados. Em nome de Jesus. Vamos chamar o ministério de louvor.